Estamos no final da festa. Se você é brasileiro e investe, muito provavelmente nos últimos 2 anos você aproveitou taxas excelentes de renda fixa, inclusive com prêmios que poderiam chegar em 8% ou 9% acima da inflação. E nesse caso, se você é um investidor iniciante, muito provavelmente você não se preocupou em estudar sobre outras classes de ativo. Talvez isso nem fizesse tanto sentido naquele momento, até porque o prêmio das rendas fixas estava muito alto. Era fácil ter uma grande rentabilidade, um risco baixíssimo. Nesse momento, o DJ já anunciou que é uma das últimas músicas e daqui a pouco você vai ver as luzes se acendendo e as pessoas indo embora. E quem não se antecipou a esse movimento e começou a estudar sobre fundos imobiliários, ações, crédito privado e outras classes de ativos internacionais se verá completamente perdido no mundo dos investimentos. Vai reclamar que não consegue uma boa rentabilidade nos seus próximos aportes, naquele investimento que você faz todos os meses. Me chamo Rafael Lara e neste vídeo quero comentar contigo a respeito do contexto brasileiro nas rendas fixas e como você deve se preparar para essas mudanças que vão ocorrer na nossa taxa de juros, a famosa Selic, e as expectativas com relação à inflação para os próximos anos, ajustando naturalmente a sua estratégia de investimentos visando sua liberdade financeira, sua aposentadoria e obtenção de renda passiva. Para que você entenda o porquê o Brasil é tão especial quando a gente fala de rendas fixas, é importante que eu destaque alguns pontos. Somos o maior país da América Latina, uma grande potência mundial em ascensão, fazendo parte, inclusive, do bloco econômico dos BRICS, junto com a China, Rússia, África do Sul e a Índia, tendo como base da nossa estrutura política 2 fatores que influenciam de forma muito positiva os investidores de renda fixa. Esses fatores seriam gastos altos e grandes impostos. Eles impactam diretamente na inflação. Somos um país com uma inflação relativamente alta. E para que você consiga controlar essa inflação sem precisar diminuir os impostos e sem reduzir os gastos, é natural que você tenha uma taxa Selic, uma taxa básica de juros um pouco mais alta. E esse seria justamente o prêmio da renda fixa para os investidores. É uma das principais referências na hora que você vai comprar títulos de renda fixa, independente se você está comprando um título atrelado a IPCA ou pré-fixado. A referência principal é a taxa básica de juros. Voltando um passo para trás, durante a pandemia começamos a ter uma inflação um pouco mais alta. Todos os países do mundo tiveram que imprimir muito dinheiro para resolver esse problema gigantesco que foi o Covid, e imprimir dinheiro, na grande maioria dos casos, gera inflação, que foi o que aconteceu com os Estados Unidos, com a Europa, inclusive com o Brasil. Num primeiro momento, o nosso Banco Central, que é independente, optou por reduzir a taxa de juros e deixar a inflação correr um pouco mais frouxa. Até porque quando você reduz a taxa de juros, você gera muito mais emprego. As empresas conseguem pegar um crédito muito mais barato, as pessoas conseguem pegar dinheiro emprestado com juros menores. Então isso estimula consumo, estimula a empregabilidade e estimula também a economia. Mas por outro lado, a inflação ela corre muito mais solta e aumenta com uma velocidade muito maior. Nosso Banco Central, de forma majestosa, conseguiu reverter essa curva a tempo e pegar a inflação aqui por cima. Então jogamos a taxa Selic até um patamar de 13,75%, segurando ali a inflação, além de algumas políticas econômicas como redução dos impostos no governo anterior, que foi do Jair Bolsonaro. Nesse momento, o mundo inteiro estava com uma inflação alta e com taxa de juros de seus respectivos países crescente. Então o Brasil não poderia simplesmente baixar a taxa de juros mesmo com a inflação controlada, porque caso ele baixasse, os investidores internacionais que viam esse prêmio das rendas fixas, o mesmo prêmio que os brasileiros enxergam, o investidor internacional também enxerga. Então, se esse prêmio for reduzido, naturalmente ele vai buscar uma taxa de juros alta nos Estados Unidos ou na Europa, que são países, inclusive, com muito mais confiança para os investidores. Mantida a taxa de juros por vários meses, chegamos num patamar dentro da nossa meta de inflação. Nossa meta é 4,75%. Se a gente for olhar para os últimos 12 meses do Brasil, a gente está com 4,6% de inflação
acumulada. Então, dentro da meta, numa situação muito mais confortável. Nesse contexto, nosso Banco Central provavelmente vai reduzir a taxa de juros nos próximos meses, nas próximas reuniões do Copom, que acontecem a cada 45 dias e definem qual será o valor da Selic. E quando a gente olha para o DI futuro, que seriam contratos da média da Selic lá na frente, isso é legal para vocês anotarem, prestar atenção aqui, DI futuro. Essa é uma das melhores formas que a gente tem no mercado de analisar o futuro da Selic. Quando você olha para esses contratos, você consegue ter uma previsibilidade do que vai acontecer com a Selic até 2027, 2028 ou até 2030, por exemplo. E essa referência também é utilizada para as emissões de títulos de renda fixa. Quando um banco, por exemplo, ele pede dinheiro emprestado para o mercado através da emissão de um CDB ou de um LCI ou de um LCA, ele vai olhar para o DI futuro. E como o DI futuro já começou a baixar, mesmo que a nossa Selic ainda esteja nesse patamar, os bancos estão pagando muito menos pelo dinheiro que eles pegam emprestados. E a gente já vê vários investidores reclamando: poxa, Rafa, por que já baixou tanto as taxas de renda fixa? É justamente o final da festa que a gente comenta nesse vídeo. Se você não aproveitou essas taxas boas de renda fixa, aproveita o finalzinho por agora, porque a tendência é que essas taxas continuem baixando e que lá na frente você tem que tomar muito mais risco para conseguir uma rentabilidade equivalente, ali de 7%, 8% ou até 9% acima da nossa inflação. Então seria a nossa rentabilidade real ali de 7, 8 ou 9%. Então, recapitulando, se você já é um investidor de renda fixa, já tem bastante patrimônio em renda fixa, você já deve começar a observar as ações que pagam bons dividendos, os fundos imobiliários. Se você ainda não começou o seu projeto, você deve aproveitar esse final da festa das rendas fixas para conseguir encarteirar alguns ativos com menos risco que ainda vão te entregar uma rentabilidade bem interessante. No caso das ações que pagam bons dividendos, eu olharia muito para o setor bancário, que é um setor que deve se beneficiar bastante nos próximos anos, e para o setor elétrico. Ambos são extremamente resilientes em momentos de crise, conseguem entregar uma rentabilidade bem interessante para o investidor quando a gente olha para os dividendos, que por enquanto ainda são isentos de imposto para a pessoa física, mas tendo uma reforma tributária que deve acontecer este ano ou nos próximos anos, a gente não sabe como é que vai ficar a questão da tributação dos dividendos para pessoas físicas. Mesmo que seja tributado, ainda é uma alternativa bem interessante para o seu portfólio e esses ativos ainda estão num patamar de preço bem bacana. Ainda não tiveram ali uma reação da taxa de juros baixando demais e esses ativos disparando. Alguns já começaram a subir, a gente pode inclusive observar isso através do IFIX, da média dos fundos imobiliários, muitos já começaram a subir, uma vez que pagam dividendos todos os meses e se torna uma alternativa com uma rentabilidade bem interessante para os investidores, também com seus proventos isentos para a pessoa física. E observamos também uma ascensão, um aumento ali da cotação do nosso Ibovespa, das principais empresas, as mais negociadas no Brasil. Então esse movimento de alta já começou, mas ainda estamos com os ativos num patamar de preço confortável para você que já tem muita renda fixa e quer começar a dar ali um próximo passo, 5% da carteira, 10% da carteira em boas ações que pagam bons dividendos de setores resilientes e bons fundos imobiliários, com bons imóveis, com uma boa estrutura de gestão. No caso de quem ainda não começou a sua vida como investidor, eu ainda olharia bastante para as rendas fixas, aproveitaria este final da festa. Além disso, a maioria dos analistas concorda que teremos um dólar mais fraco nos próximos 2 anos. Se você tem interesse por esse tema, você pode inclusive pesquisar pelo nosso vídeo de dólar. Vou pedir para o editor deixar aqui em algum lugar na tela ou ali o link na nossa descrição. Ter uma diversificação internacional é importantíssimo para o seu projeto de liberdade financeira e uma vez que teremos um dólar mais fraco nos próximos anos, pode ser uma ótima oportunidade de você formar aquela parcela dolarizada do seu portfólio, adquirir alguns bons ativos dolarizados para encarteirar, formar sua carteira de investimentos. Eu espero que esse vídeo tenha conseguido despertar em você a curiosidade e o interesse de aprender mais sobre investimentos diferentes da renda fixa, uma vez que esse conhecimento vai ser muito útil nos próximos meses para os investidores brasileiros. Se você quer adquirir mais conhecimento, estamos com a lista de espera para o nosso curso Receita de Investimentos aberta ali no meu site, que também estará na descrição. Próximo lançamento é em julho desse ano e contamos ali com 40 horas de
aula falando sobre todas as classes de ativo, inclusive com um módulo bem repleto a respeito de rendas fixas, mais de 10 horas de aula só sobre todas as estruturas de renda fixa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar ali o joinha para ajudar o Rafa a crescer o nosso canal e de compartilhar com aquele teu amigo que você conversa a respeito de investimentos, para vocês conseguirem aproveitar o final dessa nossa festa das rendas fixas, que foi muito bacana enquanto durou. Eu particularmente consegui comprar ótimos títulos de renda fixa, estou muito feliz com eles na minha carteira, mas sei que num futuro próximo eu não vou ter tantas oportunidades boas assim para aproveitar, então já estou de olho em outras possibilidades e naturalmente vou deixar vocês informados tanto aqui pelo YouTube quanto pelas minhas redes sociais, principalmente o Instagram, onde eu respondo várias caixinhas, tenho uma interação um pouco mais próxima com vocês. Espero de coração que tenham uma ótima semana, extremamente produtiva, e contem comigo.